novamente com vocês daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com a mensagem da Bíblia. E hoje eu gostaria de estar compartilhando a mensagem que eu li no livro de Efésios, Novo Testamento, no livro de Efésios, no capítulo 13, aliás, no capítulo 1 e no versículo 13. E a mensagem de hoje, ela estará falando a respeito de uma pessoa quando recebe o Evangelho da salvação. No livro Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Novo Testamento da Bíblia. E esta mensagem, ela está falando a respeito do Evangelho. Quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa, ela recebe a marca. Ela recebe a marca de propriedade de Deus. Ela recebe o selo da garantia para entrar na vida eterna. E essa mensagem, ela tem um significado muito importante na vida de todo aquele que ouvir, de todo aquele que receber e compreender qual é o propósito de Deus para marcar as pessoas. E aqui no livro de Efésios, está falando assim: tendo uma pessoa ouvido o Evangelho da salvação, tendo nele crido, ela estará recebendo a marca da promessa. Estará recebendo o selo que garantirá, o selo de garantia para a entrada no reino celestial, para a vida eterna. É sobre isso que está falando em Efésios, no capítulo 1, nesse versículo 13. Como eu venho anunciado através desse canal, um versículo que uma pessoa receber trará na vida dela uma manifestação do Espírito de Deus. Como, por exemplo, esse versículo, ele está falando que quando uma pessoa recebe o Evangelho, ela ouve e ela recebe com o coração aberto a notícia das boas novas de Jesus e crer
no que ela recebeu, ela se torna uma pessoa marcada por Deus. E assim que ela partir desse mundo, ela encontrará a vida eterna. Por isso que diz: tendo vós ouvido o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste então selado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Esse é o significado desse versículo. Como eu venho anunciado, um versículo pode mudar uma história, e essa pode ser a sua. Em algum dos vídeos anteriores, eu relatei algo que aconteceu na minha viagem. Para quem não sabe, eu fiquei algumas semanas, quase um mês, em Okinawa, uma ilha que tem próxima do Japão. E eu já tinha conhecido esse lugar anteriormente, que eu estava em um hotel. Eu conheci o dono do hotel, um ambiente família, um japonês que procura fazer o de melhor para as pessoas que se hospedam no hotel. E nesta terceira vez em Okinawa, eu me preparei um ano para fazer essa viagem. E ela tinha um propósito também na questão espiritual. Eu separei um Novo Testamento da Bíblia, embrulhei como um presente para entregar para o dono desse hotel. Esse senhor que eu já conhecia na segunda vez que eu fiquei hospedado nesse hotel também. E eu propus no meu coração em presentear esse japonês com o Novo Testamento da Bíblia. E dentro do Novo Testamento eu separei alguns versículos que leva a pessoa a entender o plano da salvação e o propósito da vinda de Jesus ao mundo, o propósito da morte e o propósito da ressurreição. Eu deixei separado dentro desse Novo Testamento os versículos que falavam a respeito disso, que falam a respeito disso. E aí, no meu último dia de estar hospedado nesse hotel, porque logo em seguida eu iria para outra parte, eu estava indo para a parte sul de Okinawa, porém eu estava no norte e iria para o sul. E nesse último dia, no café da manhã, esse senhor veio se despedir da gente por estar hospedado novamente no hotel. E aí eu disse para ele que gostaria de dar para ele um presente. Entreguei para ele. Entreguei o Novo Testamento para ele e ele perguntou do que se tratava. Eu falei que era um livro e naquele livro tinha o plano para a vida dele. E era para ele ler aquele livro todas as noites, todos os dias, todas as noites antes de dormir. E aí ele pegou o presente, agradeceu e foi lá para a cozinha, porque ele também ajuda na hora do café da manhã a sua esposa a preparar. E aí eu fiquei sentado lá na mesa tomando meu café. De repente esse japonês voltou. Ele voltou
E de forma surpreendente, ele veio me agradecer muito por ter dado para ele aquela Bíblia, aquele Novo Testamento. E eu perguntei, mas por que você está tão contente assim? E aí ele me relatou que todos os anos ele viaja para os Estados Unidos, Las Vegas, para visitar a filha. E um dos locais que ele fica quase sempre hospedado tinha um livro igual a esse dentro, mas estava todo em inglês, e para ele, mesmo sabendo o inglês, não era o suficiente para poder compreender e entender. Mas ele sempre teve a intenção de ler esse livro e conhecer. E me agradeceu porque eu entreguei para ele o Novo Testamento todo em japonês, traduzindo pelo idioma dele. E ele estava muito feliz, porque ele queria ler o Novo Testamento já há algum tempo, mas não tinha acesso. E aí, conversando com ele, ele disse que iria ler, e o ano que vem, quando eu fosse lá novamente, ele já teria lido o livro inteiro. E com certeza ele irá se transformar em uma pessoa melhor, crendo no Evangelho. E é isso. A nossa vida, quando uma pessoa recebe o Evangelho, ela tem um propósito diante de Deus que muitas vezes nem nós entendemos. Simplesmente eu coloquei esse propósito meu em presentear esse japonês com esse livro, sem saber que ele já estava há muitos anos querendo conhecer o Novo Testamento da Bíblia. E ali eu vi uma alegria tremenda nele por ter recebido a palavra da salvação. Então, algo tremendo aconteceu na noite anterior. Eu estava já dormindo nesse propósito, pela manhã entregar esse livro para esse japonês como um presente. Olha só o que aconteceu. Eu dormi e tive um sonho. Eu sonhei que eu entrava em um local e tinha um japonês morto, deitado, morto. E quando eu entrava, todo mundo estava em volta desse japonês, praticamente as pessoas da família dele. E eu me aproximei. Quando eu me aproximei, eu percebi que ele estava se mexendo ainda. E aí, nesse sonho, eu colocava as minhas mãos nele e falava: em nome de Jesus, levanta, tenha vida. E aí ele abria os olhos e se sentava. E aí eu pedia: traz um copo com água. E eu dava um copo com água para ele. E ele tomava esse copo com água. E quando ele terminou de tomar o copo com água, ele despertou a realidade, percebeu que ele tinha voltado à vida. E aí então, ele levantou e me deu aquele forte abraço. Foi esse o sonho que eu tive, na noite anterior de entregar esse livro. E aí logo pela manhã, quando eu acordei, eu comentei com a minha esposa esse sonho que eu tive. E até então, eu não estava compreendendo esse sonho tão real. E foi aí que descemos, tomamos o café, se preparando para trocar de hotel. Foi aí que esse senhor veio. E aí eu dei para ele o livro. E aconteceu tudo isso que eu falei para vocês, que eu relatei aqui.
Ele agradecendo, ficou muito feliz, porque queria ler esse livro sempre. Viajava todos os anos, ele viaja para os Estados Unidos para visitar em Las Vegas a filha, e o local que ele fica tem esse livro também, só que é em inglês, e ele sempre quis ler e nunca teve a oportunidade de entender o seu idioma próprio, em japonês. E por isso ele estava muito feliz. E ele compartilhou comigo isso, essa alegria. E eu pude ver ali a salvação chegando na vida daquele homem. E automaticamente irá também contagiar toda a família, porque o Evangelho é assim. Como diz a palavra, credes em Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Isso é uma promessa. E aí então, eu não estava compreendendo ainda, não tinha tido a interpretação desse sonho. Foi então que na hora de partir do hotel, ele foi até a porta e ficou me esperando para se despedir. E japonês não tem o costume de cumprimentar nem dando as mãos. É já típico do país você só baixar a cabeça. Em sinal, seriam os cumprimentos aqui. E quando eu fui sair do hotel, ele me deu a mão, me cumprimentou dando a mão e me deu um forte abraço. Naquela hora que eu recebi aquele abraço, veio toda a interpretação do sonho que eu tive na noite anterior. Foi exatamente esse homem do meu sonho que estava morto. E ele recebeu o Novo Testamento, que é a água da vida. E ele tomou essa água. E, consequentemente, me deu esse forte abraço também. Foi muito tremendo isso que aconteceu. Por isso que alguns dos vídeos que eu fiz, eu fiquei de relatar isso que aconteceu. Algo grande que Deus tinha feito na vida de um japonês. E é essa a história, e é esse relato. Como está dizendo aqui, nessa palavra. Tendo vós ouvido o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste selado, então, com o Espírito Santo da promessa. Isso é tremendo. A pessoa poder ter a oportunidade de receber o Evangelho, crer na palavra da verdade e ali ela ser marcada como propriedade de Deus para o dia da redenção. Receber a salvação. E quando partir desse mundo, entrar no descanso da vida eterna. Então, qual que é o propósito desse vídeo de hoje? O propósito desse vídeo, para você que nunca ouviu falar do Evangelho, é saber que o que está preparado para a sua vida, tudo que está preparado é bem além daquilo que você nem possa imaginar. Existe um plano de uma vida eterna. Por mais que você venha estar passando por momentos de dificuldades, adversidades da vida, problemas financeiros, problemas de doença, enfermidades, decepções, depressão. Saiba, por mais que você venha estar sobrecarregado de tudo aquilo de ruim que existe nesse mundo, mesmo assim existe um plano maravilhoso preparado para a sua vida quando você receber o Evangelho da salvação e crer nos ensinamentos de Jesus contidos no Novo Testamento da Bíblia. Isso é tremendo. Nada poderá te separar dessa união. Nada poderá separar você desse amor
contagiante do Espírito de Deus em relação a todos aqueles que recebem o Evangelho da salvação. Então, o tempo agora é tempo de despertar deste sono, este sono profundo, o qual você está dormindo, acordar para receber a mensagem do Evangelho e depositar a sua fé, a sua confiança em Jesus Cristo. Crer na mensagem do Evangelho e receba o selo, a marca de garantia para a vida eterna. E quando chegar o seu tempo de partida desse mundo, você não verá a morte, mas assim que os seus olhos fecharem, você passará da morte para a vida verdadeira, o qual está preparada para todas as pessoas que chegarem ao conhecimento do Evangelho, o qual nos traz a garantia de salvação quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, o único digno de receber a nossa fé, a nossa confiança. Então, o seu tempo é agora. O tempo chega até a você. E através dessa mensagem, você irá despertar para a realidade da vida verdadeira, que é a vida eterna, a salvação que está através da fé, da crença em Jesus, no Evangelho. E isso só é possível quando uma pessoa ela chega ao conhecimento da verdade. Então, você que está assistindo esse vídeo está sendo um privilegiado de estar ouvindo através desse canal, desse vídeo, esse relato. E o Evangelho chega até você. Entra num propósito de ler o Novo Testamento da Bíblia e conhecer toda a verdade. E creia que existe um plano preparado para a sua vida. Entra num propósito de ler o Novo Testamento da Bíblia e receba a marca da promessa, crendo nas palavras contidas neste livro. E esse foi um relato, um fato real que aconteceu em Okinawa, quando eu estava nesse hotel. A alegria desse japonês foi tão grande que, além de ter feito isso tudo, me cumprimentar dando a mão e um abraço, e relatar o seu sentimento em relação a querer conhecer o Novo Testamento, ele recebeu também o plano da salvação, crendo nas palavras de salvação, as palavras de Jesus contidas
no Novo Testamento da Bíblia. A alegria dele foi tão grande que ele, sabendo que talvez nem iria me ver mais, porque eu não sei agora quando eu iria voltar para Okinawa, ele me passou o endereço pessoal dele, o número de telefone, e me deixou com toda a disponibilidade para ter contato com ele. Isso é tremendo, um japonês se portar dessa forma. Mas como diz a palavra, tendo vós ouvido o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E a mensagem de hoje é essa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!